Olá a todos que nos assistem no canal do YouTube do Parresiano. Meu nome é Priscila Copelo, eu sou historiadora e filósofa formada pela UFRJ, tenho mestrado em História das Ciências pela Fiocruz e doutorado em Filosofia pela FRJ. Eu vou começar agora aqui uma série de pequenas apresentações sobre o tema da História da Ciência, devido à minha formação, né, meu mestrado na Fiocruz, e eu estava retomando alguns textos, alguns livros sobre esse tema, e então vou fazer pequenos vídeos falando um pouco sobre esse tema. Bom, então hoje eu escolhi para falar aqui com vocês sobre a historiadora estadunidense Lorraine Dalston. Ela escreve um livro chamado Historicidade e Objetividade. Eu vou compartilhar com vocês, para vocês poderem ver de quem que eu estou falando. Então, tá aí a foto dela, né, da Lorraine Dalston. Ela atualmente trabalha no Instituto Max Planck para a História das Ciências, né, e coordena o Departamento 2 de Ideias e Práticas de Racionalidade. Então, basicamente, é essa autora que a gente vai falar um pouco hoje, e eu vou fazer apenas uma pequena apresentação sobre um tópico importante para a gente começar a entrar no tema da história da ciência, né? Como é que a gente pode ler, então, a historiografia, né, da história das ciências. E aí, pegando justamente esse tema, como é que ela vai dividindo um pouco em escolas filosóficas, escolas sociológicas, escolas históricas, né? Como é que ela vai dividir um pouco esse modo de leitura da história das ciências. E aí ela vai dizer que na década de 70, né, a gente pode identificar pelo menos três grandes histórias, e aí a gente tem a primeira que ela vai dizer que é a escola filosófica, que tem uma relação com a história das ideias. Um autor muito importante desse período é o Coiré, o Alexandre Coiré, que é um filósofo francês de origem russa, escreve um livro chamado Estudos de História e Pensamento Científico, e esse livro tem uma parte bem interessante, onde ele vai associar um pouco a relação do Galileu com Platão, e como todo o desenvolvimento da ciência é a partir de o que a gente chamaria, né, de internalismo, né, de desenvolvimento da ciência a partir do pensamento, né, e teria essa relação do pensamento desde das diferentes escolas platônicas e aristotélicas. Então, ele vai associar Galileu a Platão, e aí a gente vai depois ter um vídeo específico sobre Poiré. E aí, então, a Lorraine Dawson, ela vai falar justamente sobre isso, né? Existe uma linha, uma escola da história das ciências que vai identificar justamente esse desenvolvimento da ciência a partir de um desenvolvimento do pensamento, das ideias, e como isso vai sendo modificado a partir do que o Corrêa chama de rupturas e revoluções dentro do próprio pensamento, e nessa perspectiva internalista, né, em que o meio, o externo, não influencia, né, os aspectos culturais e estruturais da sociedade não estariam exatamente influenciando essa mudança de pensamentos. Bom, então essa seria a escola filosófica. Tem a outra escola, que seria a escola sociológica, e que daria muito mais importância às estruturas sociais, em que a ciência reflete, né, a distribuição social de saberes e poderes dentro da sociedade, como isso reflete no próprio desenvolvimento da ciência. E aí a gente tem o Bruno Latour, a gente tem o Robert Merton, né, a gente tem alguns autores que vão pensar bastante nessa relação do que a gente poderia chamar de um externalismo, né? A gente tem um autor também chamado Zissel, que vai falar um pouco sobre isso, né? Como é que a ciência desenvolve a partir do contexto capitalista, do contexto do individualismo, em que as pessoas elas precisam inovar e criar a partir das demandas sociais. Então, a gente está vendo a ciência relacionada a contextos socioeconômicos, do capitalismo, né? Então, essa associação entre ciência e capitalismo também é muito forte nessa perspectiva da escola sociológica. Além dos financiamentos, né, Latour vai falar muito sobre a questão do laboratório, como é que um grupo de pesquisadores consegue se sobressair e outros não, a questão das verbas, né, tem toda uma questão aí de como a ciência é feita e depois é feita fechando essa caixa preta da história, dos conhecimentos científicos, né?
Bom, e por fim, ela divide em três, né? Por fim, a escola histórica, né? Que você tem aí a primazia das histórias singulares, das biografias, do contingente, as controvérsias, como, por exemplo, a bomba de vácuo. Então, você tem aí uma terceira vertente que vai focar nos aspectos contingentes, nos aspectos singulares, sem tentar fazer uma explicação, vamos dizer, macro, né, da explicação do desenvolvimento científico. Então, basicamente, esse seria um aspecto importante para a gente começar a entender a história da ciência. Então, nos próximos vídeos, a gente vai tratar mais do Alexandre Koyré e do pensamento dele do que a gente chamaria, né, na história das ciências, do desenvolvimento científico a partir da perspectiva internalista, né? O que a Lohane Dawson estaria chamando da escola filosófica. Então, é isso, gente. Comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.